Bom dia, corajosamente. Eu ia pôr um apelido no nosso ouvinte, mas eu não pensei em nada, então falhei agora nessa abertura. E bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um episódio maravilhoso. Eu, Bruno De Mauro, ou De Mauro para os íntimos, e Cíntia Cruz, maravilhosíssima aqui. Vou roubar a abertura toda, Cíntia, é isso. Você fique quieta aí desse lado. E qual é o tema de hoje? Não, vai, diga o tema, porque eu vou complementar, que eu estou com muita energia para esse tema, Cíntia. Meu Deus, meu Deus. Os nossos ouvintes, eles já têm um nome, que eles são corajosos, corajosas, corajosos, corajosos, todos os, né? Isso. Todos que têm coragem. Vai complicando, né? Olá, gente. Realmente, o Bruno está cheio de energia. Meu papel aqui é só gerenciar isso e tacar, talvez, algumas perguntas aí para que ele discorra sobre. Seu papel é ter certeza Então, que a gente não vai preso, é isso. a gente vai falar sobre esse duelo, chame como quiser, entre cooperar e compartilhar, ou cooperar e competir, que a gente percebe não só no contexto de trabalho, mas no contexto relacional, nos casamentos, nos namoros, às vezes até entre amigos. Então, a gente tem uma lógica hoje de mundo em que é uma coisa ou outra, né? Ou você está competindo ou você está cooperando, e sambar entre esses dois ritmos é complexo e às vezes até adoecedor. Então, é isso, Demauro. Pode seguir, acendo meu cigarro imaginário e fico aqui aguardando suas reflexões. Esse tema, nós Eu li até, pincelamos um. Demauro, eu li até um Vai. artigo para este, depois eu vou citar até o nome, porque tem até artigo sobre isso, meus amores. Beijo para psicologia social que eu amo tanto. Uhum. Não vai ser só informação vindo da nossa bunda. Que delícia, Cíntia. Muito bom. Eu estudo. Obrigada. Então, esse tema é muito. Ele veio um pouco em outros episódios, né? Pincelados ali. Ele surgiu muito quando eu estava assistindo aquela série da Anne with an E. Ela já acabou, uma série ali de 3 temporadas, e ela estava na escola. E na escola, uma pessoa foi apresentar, foi ler um livro, né? Ali, naquele período em que você vai ler e você lê meio merda ainda, sabe? Você lê travado e tal. E aí é como é essa parte das crianças rindo e fazendo piada e tudo mais, e me fez essa sensação de tipo, nossa, como a gente cresce num ambiente onde a gente tem que fazer algo, a gente vai fazer com medo de que o mundo vai rir da nossa cara. E quando o mundo vai fazer, quando um amigo nosso vai fazer, a gente entra nessa mesma energia de rir da cara dele. É tipo, não onde isso acontece, sabe? Quando isso acontece, que ao invés da gente dar suporte e ajudar a resolver problemas e tudo mais, a gente, na verdade, faz piada do outro, faz piada da gente, e a gente vive nessa energia de medo de falhar. E aí a gente tem medo de falhar, vem muito da família e tudo mais, mas dentro da nossa própria sociedade. E esse falhar nessa parte de competir, que você tem que ser melhor do que o outro o tempo todo. Como é bom você saber a resposta de algo e você compartilhar com as outras pessoas. E você ser o melhor porque você compartilhou, você ajudou. Além de você saber a resposta, você só não guardou para você. Eu lembro, eu comecei a pesquisar desse tema e um ponto veio do como é na escola, se você sabe resolver um problema de matemática e você guarda para você mesmo, porque é meio que uma competição, você vai tirar a nota mais alta. Tipo, nossa, que legal é você saber esse problema e você conseguir compartilhar com seus amigos para que todo mundo tire uma nota boa e você ganhe um ponto extra porque você foi a pessoa que ajudou os seus colegas a resolverem o problema, ao invés de ser a pessoa que teve que guardar para você mesmo para competir com os outros e tudo mais. E minha pesquisa foi longe, porque eu estava muito motivado para esse tema. Me fez ir lá no passado, na nossa evolução como ser humano, na parte onde a gente tinha que lutar para a reprodução, por exemplo, como acontece nos animais. Não vou entrar muito nesse ponto, porque eu acho que é muito para trás, a gente nem estava nessa época ainda. E nós, né, eu e você, né, deve ter ancestrais nossos lá naquela época, certeza. E como era que a gente realmente tinha que competir. A gente tinha que competir com outros animais, com outras tribos e tudo mais. Mas se a gente olhar nesse mesmo período, quando a gente começou a crescer como civilização, foi quando a gente começou a viver junto, em cabanas ali, aprendeu a plantar e começou a compartilhar esse conhecimento. Os livros que a gente tem é compartilhando conhecimento. A gente aprende na faculdade o que é compartilhado com a gente. Os professores estão ali
apesar de sendo pagos, estão compartilhando. Se a gente olhar, a gente vive hoje numa sociedade tão sem guerra, na maior parte, que a gente tem guerra ainda, infelizmente, Uhum. mas é muito por causa do compartilhar. A gente é entrelaçado globalmente com a economia, com os estudos, com tudo, e é compartilhado. É uma maravilha como a gente cresce compartilhando, ao invés da gente crescer humilhando o outro e destruindo o outro. O ser humano tem uma base totalmente pautada na dependência. Então, a gente é um povo, a gente é um animal que só sobrevive, que só cresce, que só evolui enquanto espécie e tal, por conta da dependência. A gente depende um do outro. Isso é básico. Quando, toda vez que a gente fala assim, porque não sei o quê, eu não dependo de ninguém. No micro, você quer dizer, né? Porque no macro, tudo que está em volta de você, você depende do cara que está limpando a rua para você, você depende do cara que plantou não sei o quê, que criou a vaquinha não sei do que para o leite que você toma, tá na sua mesa, a gente depende muito um do outro para sobreviver, assim, não tem como, né? Os seres humanos, eles não crescem, não continuariam na Terra se não dependessem. E aí, quando a gente olha para essa dependência, e aí você falou da coisa do lá atrás, né? A gente começou a plantar. Para dar conta, você faz lá uma hortinha, você dá conta. Aí você aumenta a sua hortinha e resolve plantar. Nossa, qualquer chuva destrói tudo, melhor é plantar mais. Quanto maior, mais gente precisa para te ajudar naquilo. Então, para a gente ter uma independência alimentar, com as plantações lá atrás e tal, a gente precisou se juntar. Várias famílias na mesma plantação, várias pessoas se ajudando ali. E aí, enfim, né? As coisas foram crescendo e um trabalha para o outro, tudo isso que a gente já sabe, mas sempre num lugar de dependência. Então, existe uma dependência para manter a nossa sobrevivência, para que a gente sobreviva. Então, a gente tem uma base subjetiva pautada na dependência. Aí, quando a gente vai para esse contexto capitalista, do mercado de trabalho, de tudo isso, a gente fica nessa dicotomia horrível que é você tem que crescer individualmente. Então, a sua carreira é sua responsabilidade, a sua carreira é sua carreira. Tá falando de individualidade. Mas você está dentro de uma equipe. Então, que você tem que cooperar para essa equipe, mas você também tem que crescer individualmente. Às vezes, você está num contexto empresarial em que as equipes competem entre elas. Então, você coopera com a equipe que você está, mas compete com a equipe que está do lado, está competindo com a empresa concorrente. E aí, esse jogo de aqui eu estou competindo, aqui eu estou cooperando, aqui eu não sei, aqui é um terreno estranho, aqui é muito complicado. E esse discurso do trabalho em equipe, de não sei o quê e tal, mas a sua carreira, mas você tem que crescer, você tem que ganhar mais, mas chega um momento assim que a pessoa já não sabe mais para onde ir, né? Tipo, tá, e agora? Essa parte da competição dentro da empresa, ela é muito. Eu sempre acho muito maluco, assim, de como existe essa competição de cima para baixo. Eu acho competição saudável, quando a gente está falando de esporte, por exemplo. A gente tem ali os times, é uma coisa legal e tudo mais. Dentro da empresa, eu entendo muito que existe essa competição dentro da própria organização, por exemplo, o pessoal de vendas. É o que a gente mais vê essa competição, né? Porque você tem números exatos, isso acontece e tudo mais. Mas como que funciona essa parte do competir? Se um time tem uma ideia muito legal para vender o produto, para aumentar o negócio, beleza, ele vai ganhar. Mas se ele tivesse compartilhado e os dois times estivessem fazendo junto essa coisa, não seria os dois vendendo mais para a empresa e no final todo mundo ganhando mais? E eu sei que existe o risco de não competir, as pessoas não se dão mais, porque elas não estão competindo com alguém, elas não vão colocar mais energia e tudo mais. E é como que a gente entende como, na verdade, prevenir que isso aconteça, sabe? Criar uma competição onde existe a recompensa na colaboração, não só na competição para destruir o outro, para ser melhor e aí ganhar mais bônus. Eu acho muito engraçado o ambiente da empresa, se você pensar, todo mundo que está ali com você, ele quer o quê? Ele quer ter um salário digno, ele quer poder pagar as contas, ele quer poder viajar com a família. É isso que todo mundo que está ali sentado do seu lado quer. E você quer a mesma coisa.
E aí no final a gente fica nesse coisa do competir, o não compartilhar tanta informação. Ah, eu vou guardar isso pra mim porque isso aqui vai me fazer ser promovido, isso aqui vai me fazer ganhar o bônus. E tipo, puta, quando a gente compartilha, a gente corre o risco de que pessoas roubem a nossa ideia. Mas essa ideia só corre o risco de ser roubada porque a gente vive tudo num ambiente onde tudo é competir. E eu não acho que a gente vai mudar o mundo com esse episódio. Eu não acho que a proposta é essa. Eu acho que a proposta é justamente analisar o como é gostoso quando a gente ajuda o outro, quando a gente é ajudado. E como que a gente traz isso para a nossa vida, tanto na empresa quanto na nossa vida pessoal. Eu vejo, eu gerencio pessoas e para mim o meu trabalho, a maior parte é entender quais são os pontos fracos das pessoas no meu time, conversar com elas sobre isso e tentar achar lugares onde eu posso desafiar elas um pouco mais, se elas quiserem ser desafiadas nessa parte. Tem pessoas que não querem mudar um monte de coisa sobre elas e tem muita coisa que a gente nunca vai mudar. Mas uma Hum. coisa que eu sei é, ninguém quer falhar. A gente não quer falhar no trabalho, a gente não quer falhar nas nossas relações. Quando a gente conversa com outro algo que pode ser melhorado, a pessoa quer ouvir você. Eu quero que você me diga se tem algo que eu faço que te irrita, se tem algo que faz que te machuca, porque eu não quero te machucar, eu não quero te irritar. Tem coisas minhas que eu não vou conseguir mudar. Mas sabendo que todo mundo não quer falhar, as pessoas querem fazer o certo e fazerem melhor, se a gente consegue conversar sem brigar e sem apontar que a pessoa está falhando, é uma coisa maravilhosa quando isso acontece, quando as pessoas se sentem seguras para saber, ah, eu posso me demonstrar como eu sou, que essa pessoa vai me ajudar a crescer, me ajudar a trabalhar melhor. E no final a gente está produzindo mais, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida profissional, porque eles são diretamente conectados. O que a gente cresce no trabalho, a gente cresce na vida pessoal e vice-versa. E é muito gostoso esse crescimento junto, sabe? Esse crescimento com confiança de que não vai ser usado contra mim depois. É um crescimento de tipo, nossa, essa pessoa tá aqui para me ajudar e eu tô aqui para ajudar ela e ajudar as outras pessoas no time. Porque a gente é um time. O nome tá ali, é um time. É pra gente estar junto, se ajudando. Mas eu acho que pouquíssimas pessoas, de fato, sabem ou tiveram acesso ou conseguem entender o que realmente é o conforto de você poder compartilhar, receber uma informação, receber compartilhamento também de coisas e tal, a paz que isso traz, o conforto que isso traz. Eu acho que pouca gente tem acesso a isso, porque, como você falou, desde pequeno, a gente é criado, ensinado essa lógica de que é no desconforto que a gente cresce, é no desconforto que a gente melhora, é no desconforto que a gente avança. Então, os pais colocam as crianças logo cedo em esportes e pode até ter trabalho em equipe, mas sempre vai ter a competição, vai ter o time que ganha, o que perde, o nadador que ganha e perde, né? Enfim. E aí, eu acho que na escola tem esse olhar de que fulano tirou a melhor nota, acabou primeiro, então pode brincar mais cedo, e aí você fica com inveja porque o amigo terminou antes de você a lição e agora ele tá lá pleno e você ainda nem sabe o que fazer e tal, enfim. Pensa que essa criança, ela cresceu já nesse lugar do desconforto da competição. Talvez ela não faça ideia do que é cooperar de fato ou olhar para porque quando a gente olha para o esporte e o mundo organizacional tem essa mania de fazer esse comparativo, né, com o esporte, as equipes, o time. Não é a mesma coisa, meus amores. Não é a mesma coisa, entende? Ah, mas não é a mesma coisa. Não é. Esqueci o que eu falei, fiquei nervosa e aí Eu só me tô te perdi. amando aqui, assim, tipo, porque a sua energia foi maravilhosa. Tipo, não é a mesma coisa. Você tava falando sobre a parte da competição, do esporte e o mundo comparativo, que não é a mesma coisa. Porque aí eu acho que o que acontece é a criança vai ser inserida aí nesse mundo com essa competição do time que ela tá, do que ela vai avançar, do destaque que ela tem. Então, a gente também quer ser amado por si só, não pelo grupo. Então, você pode estar no time de futebol da escola, mas você quer ser o craque, você quer ser o camisa 10, você quer ser o camisa, sei lá o quê, você. Camisa 10, eu sou realmente entregando a minha idade, né? Não é mais sobre camisa 10, é camisa 7, talvez, né? Enfim. E aí, tem a sua subjetividade no grupo. Você também não quer ser invisibilizado dentro de um grupo. Lembrei onde eu queria chegar. Eu queria chegar no Jung. Meu Deus, que eu tenho referências. Fran, estudei para este episódio. Fran, trago referências. O Jung tinha
tem até um nome em latim lá, sei lá, que ele usava, mas enfim, que ele chama de o terceiro a ser considerado, o terceiro a considerar, é, o terceiro não considerado. Porque ele falava que a gente sempre pensa nesse lugar de uma coisa versus a outra, mas a gente nunca considera a terceira opção, que é as duas coisas ao mesmo tempo. A gente tem muita dificuldade com o e. A gente usa o ou competir ou cooperar. Não tem competir e cooperar. Não tem e. Eu não consigo. E o Jung falava que o nosso amadurecimento, a nossa evolução subjetiva, se dá a partir do momento que você consegue considerar esse E, que você consegue integrar esse terceiro não considerado, que você consegue olhar para o mundo e, ao invés de ficar ou isso, ou aquilo, ou isso, ou aquilo, você consegue olhar para o mundo e falar: isso é aquilo. Eu estou cooperando e competindo ao mesmo tempo. E é muito, tipo, a nossa cabeça é muito difícil para a gente, mas como que eu vou cooperar e competir? Não consigo entender isso, é difícil, porque a gente está sempre em polos, em discussões dicotômicas, então, né, ou você é direita ou você é esquerda, ou você é isso ou aquilo, se você é o E, você está em cima do muro, não dá para você ser direita e esquerda, não dá para você ser competidor e cooperador, não tem como. Mas isso é muito gostoso porque o que é difícil é a gente colocar energia para tentar fazer algo diferente. Essa é a parte mais complicada, porque quando a gente só compete, já estão as regras no mundo, sabe? O pessoal vai competir. Essas são as regras. Você não precisa pôr energia para criar nada novo, você só replica o que já existe. Quando você tenta introduzir o jeito que você colocou, eu achei maravilhoso, que é para fazer as duas coisas, é competir e colaborar com o outro, ajudar o outro a vencer também junto com você. Eu lembro no trabalho, eu estava no começo da minha carreira, eu estava, bem, era o final de uma outra carreira e depois do começo dessa carreira de agora, mas eu era gerente de vendas numa empresa. E aí o que aconteceu foi, as pessoas eram bagunçadas, e aí eu lembro que o meu chefe propôs assim, vamos criar um sistema de pontos, se você faz coisa errada, você perde ponto, e aí você perde uma parte do seu bônus. Uma coisa assim, do bônus de Uhum. venda, sabe? E aí eu tinha feito faculdade há pouco tempo de publicidade, e eu lembro de como funcionava essa parte de motivar os colaboradores. E aí eu lembro que eu propus, tá, legal, e se a gente também criar um sistema que a gente aumenta o bônus se eles fizerem as coisas certas? E aí a gente cria as regras do o que é fazer o errado e fazer o certo. É o mesmo item, só que se você fizer mais, você ganha mais bônus. Com um limite, óbvio. Como você tinha um limite para perder, você não ia perder todo o seu bônus, você também tinha um limite para ganhar mais. O resultado foi o quê? As pessoas faziam tudo certo do que estava na lista. Tinha uma pessoa só que cagou para o que estava lá. E aí, no final, as pessoas zoavam ele porque ele estava sempre. Para ele, tanto faz se ele ganhava menos ou mais. Mas o quanto era justamente isso da gente não só penalizar as pessoas, mas também bonificar quando a pessoa faz o certo a mais. E aí pode dizer que é, mas ela está sendo paga para fazer o que é. Ela está sendo paga. E é isso. Tipo, você não tem que ser sempre o melhor o tempo todo na empresa. Você tem que sim trazer as coisas, mas dar um sistema de bonificação justamente te ajuda a você fazer mais. Por que você vai fazer mais? A gente tem a promessa da promoção. Porra, a promessa da promoção existe num ambiente tão mágico e imaginário que não é tão simples assim para você ser promovido. Recompensa financeira é sempre a melhor recompensa que você pode dar para as pessoas É dentro porque de é uma organização. imediata, é rápida, né? É imediato, é rápido, exatamente. As pessoas podem comprar algo com aquilo, sabe? É viver uma coisa legal, e aí você existe essa recompensa. E esse sistema de pontos era justamente, virou uma piada gostosa dentro da organização, que as pessoas ficavam monitorando os pontos e tudo mais, e o que estava fazendo certo. E aí uma cobrava a outra para fazer o negócio. Ó, se você não fizer, você vai perder ponto, hein? E não sei o quê. E aí virou essa piada que virou positiva. Tinha o risco de ser algo tóxico, mas seria tóxico se a gente só tivesse pela punição. E a punição é muito simples, porque a gente é criado na punição. E aí a gente vai de novo para quando a gente é criança. E nisso eu estava conversando sobre esse tema com a Fran, e ela me fez um comentário que ela falou: Nossa, eu lembro quando a gente é criança e a gente quer dizer algo para nossa família, que a gente quer fazer algo novo, ou tipo, pintar a cor do cabelo. E a gente é feito piada, né? A família ri da gente. E como isso, você quer experimentar algo novo, e aí você é um objeto de piada, porque você quer fazer algo diferente. E como isso, de novo, coloca a gente num ambiente pequeno. Como a gente É. faz isso com as crianças, né?
e vai matando e prendendo o nosso processo criativo, nosso, enfim, né? E aí tem esse lance dessa competitividade dentro da nossa família também. O quanto a gente é comparado com os nossos irmãos, o quanto existe meio que um ranking de produtividade ali em quem ajuda mais na casa, menos na casa, em quem vai melhor na escola, em quem vai melhor no esporte, quem é mais responsável, quem chega mais cedo, enfim. A competição ela acontece mesmo que assim, às vezes os pais nem não estão lá, né? Não é um processo qual filho vai ser o melhor, mas tá comparando, tá ali o tempo inteiro pautando ali o comportamento dele sempre comparado um com o outro e tal. E a gente vê muito isso aqui na clínica, nos relacionamentos. Como esse processo de competição, ele é tóxico e ruim e complexo para um casal quando existe essa competição de quem faz mais pelo casal ou quem ganha mais. Às vezes tem uma coisa profissional, os dois têm a mesma profissão, um tá muito bem, o outro não tá, ou um tá no momento péssimo profissional, o outro tá no melhor momento da vida. É muito difícil, e eu quero que vocês estão vendo, a gente não entre num lugar de não. Vamos lá, vamos entrar no lugar Ser de gentil com a gente. ou isso ou aquilo, né? Mas É. pensa o seguinte, você tá lá trabalhando, fazendo o seu máximo, querendo o melhor para tua carreira, e tá dando tudo errado, você tá péssimo, você tá nessa crise aí. É muito difícil você nesse processo conseguir estar feliz pelo outro e aplaudir o que o outro está conseguindo, e você imerso nos seus dramas, assim. Não é simples. Para algumas pessoas é super fácil. Não, eu consigo separar isso aqui, mas na grande maioria não é. Então, como que a gente lida com isso, né? Porque aí sempre alguém vai se diminuir. O que está super feliz provavelmente vai minimizar ali tudo de bom que está acontecendo para o outro não ficar, né? Para sua felicidade não agredir o outro, ou o outro vai tentar suprimir ali o que está sentindo para, ai, não quero prejudicar o momento de felicidade do parceiro e tal, não sei o quê. Mas tem reflexo nessa relação, porque a nossa relação ela é invadida pelos processos do trabalho, pelos processos capitalistas, por quanto cada um ganha, quanto cada um traz e coopera com essa família. E a gente traz para a família a mesma lógica que a gente tem no trabalho, que a gente tinha no jogo de futebol na escola, que é cada um faz a sua parte, cada um não sei o que, nanananá, somos um time, não sei o que e tal. E aí, por que que eu fico tão irritada com esse lance do paralelo com esporte e organização, esporte, família, né, e tal, não sei o quê. Porque quando você pensa no esporte, as pessoas elas treinam, elas ganham dinheiro, elas estão, a vida delas é toda voltada para aquilo, né? Para aquele jogo, para aquele campeonato. Então, tudo que ela faz está voltado para aquilo. A musculação, a dieta, o não sei o quê, ela vive para aquilo. Tudo que você faz na vida está voltado para o seu trabalho? Ou tudo que você faz na vida está voltado só para sua família, só para o grupo, não tem nada individual? Você não faz nada voltado para você? Não é assim. A vida real fora do esporte não é assim. Você não faz tudo voltar. E se você fizer tudo voltado só para o trabalho e tal, não sei o quê, a gente vai ter um problema, porque você vai estar. E é um problema que os atletas enfrentam muito, porque a gente tem um índice enorme, altíssimo de atletas com ansiedade, depressão profunda, porque tudo na vida deles, tudo é voltado para a performance daquele jogo específico, daquele campeonato, daquela medalha que ele quer. Então, quando aquilo vai mal, e a gente já falou isso em milhões de episódios aqui, quando aquilo vai mal, a vida inteira dele está indo mal. E aí é insuportável. Então, eu acho que a gente acha muito bonito a pessoa trabalhar e colocar toda a energia para performar, para ser o melhor, para ser conhecido mundialmente e tal, mas paga-se um preço em termos de saúde mental altíssimo, caríssimo, e que a gente ignora. Então, a gente quer continuar aplaudindo o Cristiano Ronaldo, o Messi, o sei lá quem, não vou citar, né? O menino, não sei o que, nananá. Mas quando eles adoecem, quando eles abrem mão de um jogo porque eles não estão bem e tal, tipo, né?
quando eles foi preso envolvido com drogas, foi não sei o quê, porque tava. Aí a gente não quer olhar para isso, né? Aí essa parte, esse lado que a gente também construiu aplaudindo só aquele pedacinho da vida do cara, aí a gente não quer, né? A gente não tem nada a ver com isso. Ele que não tem cabeça, não aguentou a fama e não sei o quê. Eu gosto da carreira que eu tenho na área de tecnologia, muito pelo lado de como a gente tem um espaço para ser um pouco mais justo nas coisas, sabe? E até falando nesse ponto de competição, quando a gente está falando de, por exemplo, Silicon Valley, Nova York, mercado onde as pessoas trabalham 20 mil horas por dia, sabe? Essa competição é justamente isso. Se você não trabalhar assim, você provavelmente não vai conseguir ser bem-sucedido. Mas a maior parte do mundo, fora o que a gente vê no filme, que a pessoa é workaholic e está trabalhando o tempo todo, trabalha num horário normal, que é 8 horas por dia, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. E eu acho muito legal quando eu estou participando de processos de revisões e promoções e bonificação, quando a gente tem pessoas que acabam trabalhando mais horas, mas a gente traz para essa conversa, tipo, mas a gente está dando um bônus para essa pessoa porque ela trabalha mais horas, porque isso é injusto com as outras pessoas, se a gente tiver. E aí a gente faz essa análise ali, sabe? De tipo, não, a gente espera que todo mundo trabalhe 8 horas por dia, e se essa pessoa trabalhasse 8 horas, a performance dela continua sendo boa. Então, beleza, é justo. Porque senão a gente fica nesse loop infinito, e eu sei que tem muitas indústrias que têm esse loop infinito, que é esperado que você trabalhe muitas horas. E aí a bonificação vem para quem trabalha mais horas. E como isso é uma merda, porque isso também vai para o chefe. O chefe também é esperado, o chefe do chefe é esperado. Em algum momento isso se para, que alguém não é mais esperado. É justamente, geralmente, quem é muito chefe ali, muito dono, que trabalha menos horas. Mas como tem esse loop de pressão infinita, de você ter que trabalhar muitas horas, porque senão você não vai ganhar bonificação, não vai ganhar promoção. E como é bom você conseguir parar e analisar isso, como eu digo, na minha área, né? Na indústria em que eu trabalho, onde existe essa pausa e tentar o ser justo para as pessoas, nesse ponto, né? De tipo, tem que trabalhar 8 horas e tal. Mas, eu nem sei porque que eu dei esse exemplo, mas eu dei o exemplo. Você estava dizendo uma outra coisa antes que eu queria comentar e eu me perdi. Dessa O da coisa de viver o esporte, você vive só para aquilo, mas o mundo real não é assim. Você tem Uhum. outras coisas na sua vida, além do trabalho, que são importantes e que precisam entrar nessa conta. E que o Lembrei, atleta não, né? lembrei, obrigado, Cíntia. Eu lembro quando eu era workaholic. Eu cresci focado na minha carreira. Eu só estudava, eu tinha poucos relacionamentos, amizades também. Para mim era tudo focado no trabalho. Era tudo trabalhar, 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 estudar. Se eu estivesse assistindo uma série, me sentia culpado, porque eu deveria estar estudando. Se eu estivesse jogando videogame ou fazendo alguma coisa de lazer, eu me sentia culpado. E isso foi a maior parte da minha vida. E aí o que acontecia, e eu não sabia que acontecia isso, era quando eu estava estressado no trabalho, a minha vida estava uma merda, porque era só o trabalho, eu só existia por causa do trabalho. E o que eu comecei a aprender foi justamente ter outros escapes, que é justamente um ponto que você disse ali, que é ter hobbies, e escalar, e andar de patins e outras coisas. Porque quando o trabalho não está bem, eu tenho esse outro local que faz a minha vida ficar num balanço, e esse balanço possibilita que eu volte para o trabalho e crie um balanço no trabalho também. Porque se a gente trabalha com pessoas estressadas e a gente fica estressado, todo mundo estressado, todo mundo está se matando. Mas se você trabalha num ambiente onde tem umas pessoas calmas, que acalmam as pessoas, você vê como aquele negócio também cria um balanço. E é exatamente na vida, como isso reflete no trabalho e na vida. E quando eu trabalho com pessoas que eu vejo que são completamente focadas na carreira, eu tento introduzir essa parte do, mas e o que você faz fora do trabalho? Sabe? É só estudar? Como que você se sente nessa parte culpado? Porque para a gente trabalhar melhor, para a gente performar melhor, a gente precisa ter uma vida fora do trabalho. Uma vida fora do trabalho com menos cobrança, com mais espaço para a gente ser apenas a gente e a gente poder cometer erro. E aí a gente tem um resultado melhor dentro do trabalho por causa disso. E isso não simplifica só nessa parte da performance no trabalho, isso simplifica nos nossos relacionamentos, no como a gente consegue ser mais honesto e mais sincero, porque a gente está tirando essa pressão de cima da gente. Tem uma ilusão em relação a isso que eu queria trazer, que é o seguinte: sabe quando você é criança e você, sei lá, tem uma brincadeira na rua, uma corrida, alguma coisa, e você tá ali quase ganhando, aí você dá tudo de si no final, assim, ai, ganha, aquela sensação é muito maravilhosa, né? Assim, quando você consegue ganhar uma corrida, uma brincadeira, um negócio, e você
Porque você realmente fez ali tudo que você tinha, você deu tudo que você tinha, você conseguiu e tal, enfim. Beleza. Essa sensação é maravilhosa. E muita gente cresce tentando continuar tendo essa sensação. Então, ela leva essa lógica para o trabalho, né? Então, é isso, eu vou estudar tudo que eu puder, eu vou avançar tudo que eu puder e tal, para eu conseguir a promoção, para eu conseguir não sei o que eu quero, para eu, sei lá, ganhar mais, ser diretor cedo, coisas do tipo. Mas o mundo corporativo organizacional não é assim, meus amores. Ele não é uma corrida em que, de fato, quem fizer o melhor, estudar mais, vai ganhar. Não é assim, porque tem política, tem contexto, tem economia, tem milhões de coisas que acontecem que é diferente. Eu tenho uma paciente que já é uma profissional muito experiente, tá? Enfim, e aí ela fala o seguinte, né? Que ela já entendeu, ela trabalha numa empresa famosíssima, gigante, e, enfim, já está há um certo tempo lá. Ela falou: eu já entendi que eu posso fazer o meu melhor, que eu posso dar tudo de mim, que eu posso. E ainda assim eu sou mandada embora, porque uma estratégia mudou, porque um diretor saiu, porque mudou a presidência e ele vai rever toda a diretoria, porque, tipo, existem coisas no mundo organizacional que não dependem de você. E por mais político que você seja, diplomático, ainda assim, existem coisas que não dependem de você. A sua carreira, de uma maneira total, ela não está só na sua mão. Porque existem fatores que você não controla. Diferente da corridinha de quando você era criança, que era você, o seu fôlego e o que você tinha de força na perna. Então, sinto lhe informar que na vida adulta, na vida profissional, talvez você nunca mais tenha essa sensação da corridinha de quando você era criança. Você vai ter, como o Bruno falou, no patins, você vai ter no esporte que você pratica de final de semana. Talvez lá você vai ter, mas não espere ter essa mesma sensação que é tão completa e que essa coisa depende, eu fiz e tal. Porque isso não é real, esse não é o mundo real, meu amor. Sua equipe pode ter sido a melhor, teve um corte, a sua área vai ser tirada da empresa e acabou. Então, esse é o mundo real. Não vou nem falar, que cruel, que não sei o quê, assim, esse é o mundo real. Eu acho legal quando a gente começa a olhar por isso. Eu lembro quando eu comecei a ver o que você disse, quando eu comecei a aprender sobre isso, porque existe um fator de ser desapontado ali, sabe? Puta, tanta energia que eu coloco, tanto estudo, tanta dedicação, e tá fora das minhas mãos muitas coisas do que acontece ali. E hoje eu já passei pelo sofrimento disso, né? Da tristeza de ter tido essa realização. Hoje eu tenho a realização que é justamente eu trabalho porque eu gosto de trabalhar nessa área, sabe? Eu Uhum. vejo o quanto já faz vários anos que eu trabalho pro meu manager, sabe? Eu trabalho pro meu gerente. Porque a empresa é muito grande para saber quem eu sou e quem eu existo. Quanto eu mesmo do meu gerente direto. E o que mais tem impacto na nossa vida é o nosso gerente direto. Essa é a pessoa que tem impacto na nossa vida. Se você acha uma pessoa que você trabalha que é boa, que faz você crescer, como é bom aquilo, sabe? Pessoa que te dá espaço, que confia em você. Isso é a única verdade que a gente tem no trabalho, assim, que a gente sabe que existe. É alguém que você trabalha que te ouve e confia em você. E que sim, não vai concordar com você. Vai ser teimoso e vai discordar e tá tudo bem. Mas o mais importante é que você se sente num local com uma gerência direta que te ouve e que te dá apoio e que te permite melhorar as coisas, sabe? E ter essa realização de que as coisas estão fora da nossa mão também possibilita que a gente fique menos desapontado no trabalho, sabe? Trabalhe mais com a realidade, porque é isso, você pode abandonar seu trabalho, virar um fazendeiro ou ir pescar, mas é tipo, eu adoro o que eu faço, eu adoro resolver problema e trabalhar com pessoas. Isso é o que eu mais adoro, na Mas realidade. eu não acho, assim, eu tô falando isso da realidade, não porque eu acho que você que tá ouvindo a gente tem que, então desiste, abre mão de tudo, não faz Eu tô nada, tentando trazer foda-se. esse outro ponto É, aqui, tá? Assim, porque não, talvez alguém esteja ouvindo isso pela primeira vez, não, a não é realidade. isso que eu quero. O que eu quero dizer é, você tem que fazer o seu melhor sim, você vai lá, estuda, mas considere que não é só sobre isso. Que não seja ingênuo de achar que realmente tudo está sob seu controle e que você é capaz de controlar tudo. Isso é ingenuidade. As empresas, elas passam por, enfim, milhões de coisas ali que elas não, enfim, não imaginavam, que não está mapeada. Ela pode fazer o super mapa de risco mais incrível
tem coisa que não dá para mapear. Então, assim, entenda que você não vai estar no controle de tudo e que tem uma parte bem relevante da sua carreira que não é sobre você ou sobre o que você faz ou o quanto você performa. Então, ok, mantenha essa parte bem feitinha, bonitinha e tal, mas considere que não é só isso. Porque se daqui a pouco você leva uma chacoalhada e uma puxada de tapete e tal, isso já estava aí no seu radar. Você já estava considerando que isso era possível e tal. Então, é isso que eu quero dizer. Eu entendi essa parte, só queria ter certeza. Tem gente que vai ouvir pela primeira vez a verdade, e é importante lembrar disso. Não desista, só trabalhe com a verdade, com a realidade. E eu queria trazer um pouco de volta para a parte do relacionamento, que uma coisa que eu também estava na minha mente é sobre essa competição que existe dentro do relacionamento. Ela é uma competição também do mundo para a relação, né? Por exemplo, eu como homem, existe a imagem no mundo em que eu tenho que prover. E aí, dentro de uma relação, existe uma regra não dita e uma pressão sobre mim mesmo. E eu tenho consciência dela, às vezes. Mas eu me pego, às vezes, preso nela. E eu falo com a minha namorada sobre isso e como é isso dela também falar pelo lado dela que tem a pressão nela como mulher numa relação, nessa relação heterossexual, né? E como é esse ponto, assim, de que, tipo, é um exercício que tem que ser feito constantemente de conversar, porque se eu me pegar, eu entro nesse local de cuidar, sabe? De cuidar das pessoas, é tipo o prover, que é o pai da família que prove para a família, sabe? Que é como eu vejo nos filmes, que é como eu vejo na história, que é como eu vejo em volta de mim na sociedade, e eu tenho que às vezes, ativamente conversar e falar: a gente é igual, a gente está no mesmo local, a gente provê do mesmo jeito, a gente divide as coisas do mesmo jeito, para que isso me volte a uma realidade normal, porque eu, como homem, tenho isso em mim. E é uma bosta. E é completamente fora do meu controle, porque é a sociedade me dando essa pressão de que eu tenho que prover e tenho que cuidar. E eu cresci a minha vida inteira ouvindo isso. E ouvindo também a parte do que eu, como homem, não choro e não demonstro sentimento, como a gente já falou em outros episódios, né? E como isso dentro de uma relação eu, por exemplo, pedir colo para minha namorada e chorar no colo, assim, sabe? Como isso às vezes me dá num momento, um sentimento de fraqueza ali, de que, puta, eu não podia estar sendo isso, eu tenho que ser forte, eu tenho que cuidar dela e não ela cuidar de mim. E aí lembrar e tentar conversar com ela, puta, eu tô sentindo isso de novo, de que eu não deveria estar no seu colo chorando. E ela me acolher e permitir que eu fique ali, sabe? E me lembrar que tá tudo bem ser um ser humano que tem medo e que falha às vezes e não é uma competição na relação, sabe? Mas o mundo coloca como uma competição, de que o homem tem um papel, a mulher tem um outro papel. E é assim que funciona. É por isso que autoconhecimento é tão necessário quando a gente está falando de um casamento, de um relacionamento, de constituir família, porque eu tenho pacientes que tiveram filhos e que queriam muito, assim, teria sido maravilhoso se elas pudessem ficar 3 anos em casa sem trabalhar com a criança e tal. Era um desejo delas, tipo, putz, eu tô curtindo, quero estar perto, e tal. Eu já tenho paciente que teve filho e queria voltar a trabalhar o mais rápido possível, assim, ficar naquele contexto da casa, de cuidar da criança e tal, era muito complicado para ela, enfim. Isso precisa ser entendido. O que que é, a partir do momento que a gente entende que vai viver em família, que vai constituir uma família, que vai ter filho, que vai, do que essa família, o que que os integrantes dessa família precisam para essa roda girar aí? Né? Então sim, vai ter casal que o acordo deles vai ser, não vou mais trabalhar, vou ficar com o filho pequeno e você que vai. Ou não, não quero, enfim. Mas tem que ter abertura para essa conversa e a gente tem que parar de comprar o script pronto e tentar olhar para entender o que é. Eu tenho uma amiga super querida que é autônoma e tal, e quando ela teve a filha, assim, ela e o marido, né? Eles resolveram que ela ficaria sem trabalhar. Ela tinha pensado, vou ficar um ano, e chegou um ano, ela falou, não, eu acho que não é suficiente, ela ainda é muito pequena e tal. Isso tem um custo financeiro, energético, né? Porque é isso, ela tá lá 100% voltada para essa criança e não sei o quê. Mas ela entendeu que foram 3 anos que ela ficou só dedicada, né, à filha. Ela entendeu que esses 3 anos eram importantes e era primordial. E o marido dela entendeu isso também, que a filha era a coisa mais importante para eles e que era necessário e tal. É um acordo, sabe? É discutido, é pensado, é olhado e tal. E eu sei que tem milhões de famílias que não tem nem essa, não existe essa conversa, porque não existe nem essa possibilidade.
uma pessoa da família não estar trabalhando é inviável. Mas, de novo, a gente tem um recorte aqui de público e tudo, né? Que talvez seja possível tomar uma decisão em relação a isso. Sabe, na minha relação, a Fran introduziu uma coisa do lembrar o outro quando tá acontecendo alguma coisa assim que a gente vê que a gente tá se defendendo e lembrar que a gente é um time, sabe? A gente Ai, tem isso. time nada. Tem nada de Não, time, vocês são um casal, você vocês são fica parceiros. quieta, Cintia, que eu vou dizer Ai, a o gente é o que time. funciona pra gente, tá? Você que vai cagar. Mas é esse sentimento de lembrar que a gente é parceiro. É exatamente. O time, na verdade, é isso. A gente é parceiro um do outro. A gente não simplifica só na palavra time, né? Eu Sim, estou tô te simplificando zoando. aqui. É, óbvio, né? Ah, porque você não é meu time, Cintia, por isso. Sou sim. Ah, claro. E como é isso, de às vezes a gente tá num momento assim que você vê que a outra pessoa tá com uma energia pra violência, assim, sabe? Sangue no olho e tal. Claro, de forma mais quieta do que isso, né? E aí a gente tem esse movimento de cuidado, de lembrar o outro e como isso abaixa as nossas garras, assim, sabe? Como isso não vinha funcionando muito no começo dessa lembrança, mas como a gente vê que é isso, é o outro colocando um cuidado, sabe? Porque se as duas pessoas estão. Até um exemplo que a gente usa é da aula de Cíntia Cruz sobre comunicação não violenta, que tem uma pessoa espinhosa ali, sabe? Quando os espinhos ficam para fora nessa imagem. E é como isso, de que se as duas pessoas estão brigando, as duas pessoas vão brigar. Mas se uma pessoa em um momento consegue voltar ali e perceber, tipo, a gente tá aqui junto, a gente é um casal, a gente existe para ajudar um ao outro. E como que a gente consegue ouvir, como é gostoso, como isso vem acontecendo de forma mais rápida ainda dentro da relação, sabe? Como isso torna a relação, justamente quando eu falo no colo, de que, puta, às vezes eu me sinto ruim de estar pedindo colo e estar chorando para minha parceira, porque eu sou homem, eu não deveria estar fazendo isso. É óbvio que eu deveria estar fazendo, mas existe tanta coisa dentro de mim que foi dita que eu não deveria estar fazendo isso, que em alguns momentos eu preciso pedir ajuda e colocar essa energia de dizer que a gente é um casal, que a gente colabora, que a gente é um time, é justamente lembrando que a gente está ali junto um pro outro e como que a gente funciona junto um pro outro. Porque é isso, a gente traz tanto de como era a nossa família, né? E vai em locais profundos de como a gente era zoado quando era criança, de como a gente não recebia colo sempre que precisava, ou quando a gente estava com medo e quando a gente estava quebrado e a gente precisava de colo e a gente, talvez se tivesse numa festa, era menosprezado e feito piada, sabe, daquilo. E como aquilo machuca na gente num local tão profundo que isso prejudica relações que a gente tem de relacionamento, porque relacionamentos são profundos e tocam nessas feridas ainda mais, que já tá lá no fundo, e em ambientes de trabalho também, a hostilidade que existe de um feedback que é tipo, ah, você é uma pessoa tal coisa, e como isso pode soar um confronto, e a outra pessoa se defende, tipo, não, eu não tô aqui te atacando, eu tô aqui. E se a gente não tá atento, a gente começa a brigar um com o outro, e quando vê, tá saindo no xingando e tudo mais, e como as nossas amizades são, assim, sabe? Um vai crescendo em cima do outro, e é essa competição e essa violência de energia, né? Não de sair agredindo fisicamente. E a gente tem que. Eu lembro quando eu gerenciava um time e tinha duas pessoas que começaram a brigar muito entre eles. E só ia piorando. E aí eu lembro que eu conversei com os dois separado e falei: só vai parar quando um de vocês decidir que você vai abaixar a bola. Sabe? A expressão é isso. Um de vocês tem que abaixar a bola, porque vocês dois são cabeça dura. Eu não usei a palavra cabeça dura. E aí uma pessoa decidiu parar de brigar. E aí a outra pessoa tentava brigar, a outra pessoa não brigava, aquilo morreu. E tipo. Meu Deus, como é difícil as pessoas entenderem que é só você parar de brigar. E aí a outra pessoa não tinha o confronto. E aí não existiu o confronto, eles pararam de brigar. E tipo, é isso. As pessoas param de brigar quando uma só tá brigando. E a outra tá ainda. Enfim, muito. Vou me estender muito Olha, nesse ponto. tem dois jeitos que a gente pode explicar isso, que é a gente pode aprender a barrar a violência do outro, ou a não dar espaço para que essa violência aconteça e tal. Ou o jeito mais simples de falar é para de dar palco para maluco, entendeu? É isso. Eu gosto mais do segundo. Tipo, ai, né? Você não deve dar espaço para a violência. Ou para de dar palco para maluco, entendeu? Ficar dando plateia. Bom, indo para o nosso fechamento, como o Bruno falou no começo, acho que a intenção aqui não é resolver o assunto ou chegar a uma conclusão final sobre isso, porque ó, esse é um processo que a gente, a cada dia, a gente vai se dando conta, né? O quanto a gente está
está se colocando numa posição de competir com quem não precisa, a gente está competindo sozinho, porque tem gente que está competindo sozinha, né? Tá lá. Tem muita gente, inclusive, que está numa competição da cabeça dele. E a gente também vai entendendo e quando a gente vai aprendendo a cooperar e entendendo qual é o espaço de cooperação ideal para certas relações e tal, a gente também vai colhendo frutos muito legais. E não necessariamente o que você ganha diretamente, mas ver alguém crescer ou alguém se sentir mais confortável numa situação. A gente também fica feliz, e isso também gera uma coisa boa, né? No trabalho, no relacionamento. Então, você conseguir silenciar numa briga e ver o outro se acalmando e o outro se reorganizando, não nesse lugar de, ai, tá vendo, dei o troco, saí por cima, não é isso. É cooperar de fato, né? Assim, ver que o outro tá melhor, que a situação foi resolvida de uma maneira mais gostosinha e tal. Isso é muito bom. Então, eu acho que é um processo de dia a dia. Eu acho que se esse tema te toca e isso fez sentido para você, leva para sua terapia, leva para o seu processo de autoconhecimento, discute mais sobre isso, faz um mapeamento das suas relações, assim, nossa, eu entro no lugar de competir com as minhas amigas, tipo, se é solteira, elas também. A gente tem uma competição de quem fica com pessoas mais legais, quem pega quem, isso é velado, tá acontecendo? Não. É, você tá competindo com o seu parceiro, sua parceira, enfim, reflita sobre as suas relações. Eu acho que isso vai te dar informações ricas e pode enriquecer muito, muito, todos os setores aí da sua vida, né? Eu queria propor que é a gente descobrir como ajudar mais as pessoas à nossa volta, sabe? A colocar energia nessa ajuda. E ajudar pode entrar um leque de muitas coisas na sua cabeça quando você ouve ajudar, né? Eu vejo muito como a gente pode justamente ajudar as pessoas a crescerem junto com a gente, sabe? E a gente cresce junto quando a gente está fazendo isso, porque a gente vai aprendendo também como ajudar. E é importante a gente também se ajudar, que é o não cobrar. A gente vem de uma criação onde a competição e onde a humilhação é parte da nossa vida. Então, a gente tentar ajudar o outro, a gente vai colocar expectativa que possivelmente você seja desapontado nessa expectativa. Porra, ajudei não sei quem, não foi ingrato, não sei o quê. E o ajudar é por você. O ajudar é por você, não é pelo outro. O outro vai responder de formas diferentes. Mas o ajudar é justamente colaborar com o outro. Isso que é o negócio. É tipo entender, "Put, eu sei desse assunto, como eu ajudo essa pessoa, sabe? Como eu peço ajuda. E vai ter gente que não vai saber. E como a gente propõe essa ajuda, né? Essa troca. Tem, E como a gente tem que estar preparado para ser desapontado e ter gente que não vai ajudar a gente, mas não é pelo outro. Eu coloco energia nas coisas por mim, porque isso me faz feliz, isso me deixa bem, assim, saber que eu coloquei energia. E tem momentos que eu não consigo pôr energia e eu tenho que aceitar isso. Tem momentos que, tipo, tá muita coisa acontecendo e eu tenho que. Agora eu não consigo ajudar, eu tenho que focar nessa parte, senão eu vou explodir se eu tiver que ajudar. E momentos eu ajudo menos. E outros momentos está mais calmo e aí eu coloco mais energia nisso. É um entender ali que flutua, né? Como a gente está disponível. o melhor jeito de você ajudar alguém é aprendendo a se conectar com o que a pessoa está sentindo, né? Quando a gente entra nessa lógica de se defender e a gente está num racionalzão ali, buscando argumento na discussão, na sei lá o que e tal. E a gente vai se afastando cada vez mais. Então, se conectar, tentar se conectar, tentar entender o que o outro está sentindo, que sentimento tem por trás desses argumentos, dessas coisas que ele está trazendo, é o melhor caminho, é o atalho, sabe? E aí, ontem eu estava falando sobre isso com o paciente, e aí eu fiquei falando sobre isso, se conecta com o que a pessoa está sentindo, não sei o quê. Aí ele falou: Cíntia, o famoso empatizar, né? Ele é o mais conhecido como vamos empatizar aqui com a pessoa. É isso, assim, mas sair desse lugar racional, que é o que faz conta, que é o que faz, eu tô menos, tô mais, a pessoa tá menos. Quando a gente sai desse racional e abre espaço para, calma, o que que essa pessoa está sentindo? Que sentimento é por trás dessa discussão toda que eu não estou conseguindo alcançar? Eu falo que é um atalho, porque, nossa, é muito difícil a gente desviar do racional, né? O racional, ele rouba você e te prende de um jeito. Então, é um caminho, assim, que eu acho que pode ajudar.
Sabe que da emoção é muito legal isso, porque quando a gente quer ajudar alguém, a pessoa pode sentir um monte de coisa, né? E às vezes a gente pensa, não, mas o que você tá sentindo tá errado, não era isso que eu queria. Tipo, não, o que a pessoa tá sentindo é o que ela tá sentindo e tá certo pra ela. A gente Sentiu não tem que. errado, querido. É, Sentiu sentiu bem errado. errado. Mas é muito legal entender isso, que o que a gente sente tá certo. Porque é isso, você não controla o que você sente. O que a outra pessoa sentiu é isso. O que a gente pode tentar entender por que ela sentiu aquilo, porque às vezes a gente disse de uma maneira que ela sentiu atacada, ou ela sempre se sente atacada, enfim. Mas é importante lembrar disso também, e não se defender e não atacar, porque a pessoa está sentindo algo que você não esperava. As pessoas vão sentir um monte de coisa que a gente não tem a menor ideia do que elas vão sentir. E sabe que me fez lembrar de uma coisa que eu tinha lido, que era eles fizeram uma pesquisa sobre quanto mais competitivo uma pessoa é, menos empatia ela tem. Porque parte do esporte é isso, né? Se você é um nadador que você tem que ganhar medalha sempre, o seu foco é você, é no seu progresso, é no ganhar do outro. Quando eu penso nisso nos amigos que eu tenho que são mais competitivos, eles são os que têm menos empatia. Eu tô falando da minha bolha, tá? E é isso. Talvez você seja uma pessoa competitiva que você acha que você tem empatia, talvez você tenha, não sei. É uma pesquisa, não quer dizer que é 100% nessa caixinha. Só jogando aí no mundo. É, a gente pode E anotar aqui o próximo um tema, né? Que é quem é tão competitivo? Tem empatia? Vamos pensar sobre. é isso. E temos temos dicas? Você tem dicas de Tenho, filmes? Então claro, vamos nas yes. dicas. Olha, primeiro eu quero dar a dica do artigo do Paulo Fernando Bandassoli, que é lá do Instituto de Psicologia da USP. O artigo dele é Cooperar para competir ou competir para cooperar, tá? É um dos artigos que eu li aqui para o nosso episódio, que é bem legal. E eu tenho duas dicas de série sobre esse processo que eu acho que é escancarado, né? One Piece fala o tempo inteiro sobre isso, sobre coletivo, sobre estar ali competindo porque você está lutando pela sua vida e tal, não sei o quê. Mas existe uma coisa de camaradagem, de companheirismo e tal, que a gente também vê no Ted Lasso, né? Porque são atletas e aquela coisa do jogo, do time de fato, e ainda assim como olhar para o individual, para o que está acontecendo com cada um, para a parte emocional e tudo isso. E eu ia falar Round Six, que eu acho que também, de alguma maneira, fala sobre isso. Eu pensando aqui comigo, nossa, que dicas maravilhosas da Cintia. O One Piece, o principal, ele tá ali disponível para ajudar todo mundo. A ajuda dele é tão surpreendente que as pessoas estão assim, mas como assim você quer me ajudar? Ele, eu vou te ajudar. A gente vai sair daqui. Você sente um negócio assim que você sente como uma pessoa que tá ouvindo, tipo, mas por que que ele tá ajudando? Sabe por que que você. E é maravilhoso essa Era ele estar sensação. querendo me matar agora e ele vai me É, salvar, né? exato. E o Ted Lasso também é maravilhoso. Aí eu pensei, nossa, como assim te traz dicas maravilhosas? Aí vai e mete um Round Six. Estou tentando não julgar, mas Ai, vou. Bruno, não julga, vai, por favor. Julguei mesmo, Cíntia. E eu tenho Ah, uma dica. Eu acho que Anne with an E é uma série maravilhosa sobre. Não é muito sobre isso do que a gente está falando, mas também ela é uma pessoa que sofreu e como o sofrimento fez ela ser desconfiada das pessoas, sabe? De que ela vai ser abandonada, disso, daquilo. E nessa pegada ainda, eu tenho o filme que é Mente Brilhante, com o Robin Williams e o Ben Affleck sim. e o outro Ah, rapaz que eu esqueci o nome. Porque esse filme mostra o cara que é o gênio ali do filme, que tem a mente brilhante, como o mundo machuca a gente e como a gente está sempre se protegendo. Quando alguém quer ajudar a gente nem sabe o que fazer, sabe? A gente nem sabe, porque a gente teve que se defender tanto do mundo, o mundo joga tanta coisa na gente e a gente é tão violentado por tudo isso que quando uma pessoa te oferece ajuda, você desconfia que tem algo de errado. E o One Piece eu acho que traz isso numa forma tão sutil e gostosinha, aonde o ah, filme do Mente Brilhante vai numa coisa mais profunda por causa da terapia e traumas mesmo, sabe? E como é isso? A gente está tão acostumado a se defender do mundo que a gente não confia quando alguém quer ajudar a gente nem sabe o que fazer com isso. E isso é uma bosta. E convido a gente a olhar para esse lado. E informação especial que estamos saindo de férias. Se você chegou aqui até aqui, vai ah. saber desta informação. Se você está ouvindo no futuro, já tem o próximo episódio aí para você ouvir. Viva feliz com a gente não estando de férias mais.
Mas eu e Cintia precisamos tirar férias também, né, A Cintia? gente volta quando, Bruno? Eu não lembro, a gente fechou a data, né? Mas eu acho Não vamos que. pôr data, não. A Tá. gente vai voltar em janeiro. É isso. Aguardem. Na segunda metade de janeiro, a gente já. Calma. É, porque tem outras viagens acontecendo, a gente vai fazer uma coisa ali de gravar antes e publicar depois, mas a gente Não, e volta na assim, segunda metade de querido, deixa eu janeiro falar ali. uma coisa pra vocês, né? Esses dias a minha paciente estava falando, não saiu episódio novo. Gente, nós temos, eu acho que uns 80 episódios. Faz 3 anos que esse 88. podcast tá rolando, entendeu? Então, assim, volta pro primeiro. Vai repassar, né? A gente falou de todas as emoções no começo do Corajosamente, a gente falou de medo, a gente falou de alegria, de tudo. Então, assim, volta lá pro primeiro, vai recapitular, tem tanto episódio maravilhoso. Tem. A gente pode fazer um apanhado dos melhores também em algum momento. Não agora, não espere essa lista nessa descrição. Mas tem tem uns favoritos meus, aquele Ser Gentil com Você Mesmo. Esse eu lembro bastante dele. Ou você está fazendo terapia errado, muito importante para você mandar para os seus parceiros, amigos, família. Tem muita gente fazendo terapia errado. Sim, verdade. E tem uns ouvintes aí, umas Thaíses da vida, que estão sempre atrasadas nos episódios e vai aproveitar esse tempo para chegar no episódio. É isso, Thaíses da vida. Então tá bom, gente. Beijo e até depois das férias. Um beijo. Tchau, tchau.